Olá, boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje estou junto com uma amiga muito querida, uma amiga do coração, uma amiga de longa data. Nós falaremos sobre a nossa história, como chegamos até aqui e o que nós estamos propondo a você. Boa noite, Cá. Boa noite, Vi, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar a nos apresentar? Você quer se apresentar primeiro, depois eu me apresento? Pode ser sim, Vi. Então, eu sou a Karina Ruiz, eu sou terapeuta integrativa, sou fisioterapeuta também. Nasci em São Paulo, onde eu morei até meus 18 anos. Depois eu vim aqui para Barra Bonita, interior de São Paulo. Fiz faculdade lá em Bauru. E aí depois eu fui migrando aí para outras áreas, né, que abordam mais o emocional. Eu sempre fiquei muito assim intrigada, né, em saber qual a relação que a gente tem entre a dor física, por exemplo, né, e as nossas emoções. Então, eu comecei fazendo curso de barras de axis, depois eu fiz Psyche, reprogramação biológica, e por último, agora mais recente, a hipnose, né? Então, assim, tenho trabalhado muito com hipnose, tenho um consultório, atendo também online, né? E deixa eu ver, o que mais que a gente pode falar? Bom, eu sou mãe, tenho um filho chamado Gabriel, já fui casada, hoje eu sou solteira, né? Mas assim, eu considero que o casamento deu muito certo, né? Deu muito certo enquanto a gente estava junto. E digo que também é possível a gente ser feliz sem um parceiro, né? Então, eu acho que é isso, Vi. Eu acho que é isso. E Ah, ela está você? escondendo o jogo porque ela é maravilhosa demais. E não sou suspeita, Você? não. Ah, então, meu nome é Viviane, tenho dois filhos, o Rodrigo e Eduardo. Sou casada com o Carlos. Temos casamento aí longo, eu acredito que longo, 15 anos de união, 15 anos de conversas, 15 anos de companheirismo, 15 anos também de algumas discussões, de alguns desentendimentos, mas com muita parceria e acredito que com muito respeito também. Sou psicóloga, nasci, cresci, me reproduzi aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, não sei se morrerei aqui em São Paulo, mas é uma cidade que eu amo, São Paulo capital. É uma cidade que eu amo, com toda a loucura, com toda a diversidade que ela possui. Fiz psicologia, trabalhei durante muito tempo na área organizacional e também na área clínica. Eu trabalhava nos dois, ao mesmo tempo. Depois de um tempo, eu escolhi ficar só na área organizacional e nos últimos anos eu só estou na área clínica. E também sou professora universitária da Unileia. É, acredito que seja em relação a mim, eu acho que, claro, que é bem resumido o que eu estou falando, né, sobre todo. Eu me formei em 2000, então eu tenho um grande caminho percorrido até aqui, mas resumidamente é isso. E também é claro que nós iremos nos conhecer dia a dia, passo a passo, tem muitas coisas aí que vamos contar para vocês, muitas coisas que nós iremos compartilhar com vocês e vocês vão conhecendo a gente aos pouquinhos. E se vocês tiverem também alguma dúvida, é só perguntar, né, Cá? É Como a isso gente aí. se conheceu? Que eu acho que é fundamental falarmos para todo mundo. A gente conheceu
A gente se conheceu quando tínhamos 17 anos, 16 para 17 anos, né? Eu tinha 17, na verdade, porque eu faço aniversário em abril, e a Karina ia fazer 17 anos logo que a gente se conheceu, que foi em agosto. E foi muito, muito mágico a nossa união. Começamos a trabalhar, a gente não vai falar o nome da lanchonete multinacional, com um M amarelo e vermelho. Não, não vamos falar. Acredito que todo mundo já sabe. Foi o nosso primeiro emprego, onde a gente dividiu muita experiência, acredito que muitos desafios também, por ser o nosso primeiro emprego, foi um emprego bem árduo, né, Cá? O que você achou do Sim. nosso primeiro emprego? É interessante, né? Aí vai um pouco da adolescência, né? Da história. Eu lembro que nessa época nossa, eu tinha uns desentendimentos com a minha mãe, né? Eu me sentia muito não compreendida. Tava naquela fase assim que a gente fica se questionando, né? A gente acha que tem alguma coisa errada com a gente, né? Que interessante, né? A adolescência é uma fase muito interessante. E aí eu lembro que ela falou assim: vai procurar um trabalho e só volta quando você encontrar. E aí eu saí com meu irmão, ele foi me fazer companhia, e aí eu passei por essa lanchonete e perguntei: vocês não estão precisando de ninguém, não? Ah, a gente tá. Você quer preencher uma ficha? E lá fui eu. E para minha surpresa, né, e mais ainda da minha mãe, eles me chamaram, né? E aí, né, Vi, que interessante, porque assim, foi tão enriquecedor para mim. Eu jamais imaginei que eu fosse gostar tanto. Porque, né, Vi, a gente limpava a mesa, a gente limpava banheiro, a gente ficava no caixa, fritava batata. E assim, foi muito legal, foi uma experiência assim muito rica, né, pra gente, assim, aprender a lidar com as pessoas, né? A questão de ter um chefe, a responsabilidade, né? E apesar de tudo isso, foi tão leve, né? Como é que pode? Tem tanta amizade que nem, né? Eu estudei num colégio desde acho que uns 5, 6 aninhos até os meus 17 e tem amizades que eu não cultivei, né? Ou não foram cultivadas dessa forma. E a gente conviveu o quê? Por 3 meses, eu acho, né? Eu comecei mal na escola, e aí, com muita tristeza, meus pais fizeram eu sair, né, do trabalho. E aí, gente, e a nossa amizade dura mais de 20 anos, mais, né, Sim, Muito mais, né? Quer dizer, muito mais não, porque a gente também não está não, tão velha assim, né? não. Mas olha só, né? A internet possibilitou isso, mas antes, né, Vi, você lembra? A gente se comunicava por cartas. Então, muito antes da gente ter celular, da gente ter acesso à internet, a gente deu um jeito. Porque quando eu mudei para cá, né, isso foi assim, praticamente logo depois, assim, né? Terminei o colegial, tudo, o colegial na época. E aí, mesmo assim, a gente continuou se falando por cartas. E aí, depois veio a internet, a gente se reconectou. Hoje a gente acompanha os nossos filhos. Olha que bacana. A gente se fala todo dia. Então, Sim, assim, puxa vida, é possível a gente ter uma amizade dessa, né? E acho que vale a pena a gente já falar da nossa plataforma, né? Do nosso Instagram. Por quê? Uma mão segura a outra, né? A gente está falando de amizade, porque não é todo mundo que segura a mão e não solta. Quando a sim, gente tem um problema, alguma coisa, alguma dificuldade, muitas vezes algumas pessoas acham que a gente fica pesada. Eu já escutei isso. Então, assim, de pessoas que são até terapeutas e eram minhas amigas, eu achava. E aí, o que acontecia? No meio de uma crise de pânico, por exemplo, eu perdi uma pessoa que achava que era minha amiga, porque ela falou que eu estava pesada quando eu relatava o que eu sentia e tal. Então, olha só, onde a gente encontra o acolhimento? sim, Então, é possível ter uma mão que segura e não solta? sim, E é isso que a gente pretende fazer com sim, as pessoas que estão acompanhando a gente. sim. É ser essa mão, estender a mão e a pessoa pegar e a gente não solta, a gente vai dar
dicas, vai dar caminhos para as pessoas serem mais felizes, Sim. mais seguras, terem mais autoestima, porque é possível, sim. É interessante, né, cara? Eu acredito que mesmo com a demora das cartas para chegar até você e depois você me responder e chegar até a mim, eu nunca me senti sem a sua mão segurando a minha. Eu acho que foi fundamental, porque na minha adolescência eu já não tinha brigas com os meus pais, porque eu não morei com eles. Mas eu morei com a minha avó. Entretanto, eu tinha muitos complexos, né? Me acreditava que eu era a patinha feia, mas eu não acreditava que eu poderia me tornar um cisne. Eu estava lá ainda na crença da patinha feia, onde eu tinha poucos amigos, eu tinha muita vergonha em relação à minha história, por ser adotada, por estudar num colégio particular, onde a realidade das pessoas era muito diferente de mim, e eu encontrei a Karina. E a Karina, ela até me emociona, mas ela me aceitou do jeito que eu era e nunca soltou minha mão. Então, esse projeto é, é um espelho do que nós passamos, né? De uma não soltar e uma compreender a outra. Eu lembro quando a Karina foi morar em Barra Bonita, o quanto eu chorava, o quanto eu chorava quando ela me falava, mas ela nunca me deixou. Mesmo quando ela foi também para o intercâmbio nos Estados Unidos, ela nunca me deixou. E eu fico emocionada, porque E ela eu faz também parte, vi. E você parte sabe, né? muito importante da minha história e da minha vida. E você também, eu acho tão curioso, porque a gente não imagina, né, uma ligação dessa. E claro que as pessoas não sabem, né, mas eu passei por uma situação bem ruim, né, atualmente, e quem segurou minha mão foi você. Então, olha só, como é que pode? E aí, já vamos adiantar, né? Foi uma dessas coisas que nos levou a pensar num curso e para ajudar pessoas a saírem de uma situação parecida com a que eu vivi, que foi sim de um relacionamento tóxico, vamos dizer assim, um relacionamento que não estava me fazendo bem. E eu fazia terapia, graças a Deus já estava fazendo terapia. E tinha essa minha amiga que também é psicóloga e foi me alertando sobre os sinais de um relacionamento abusivo, que eu jamais ia fazer ideia. Para mim, assim como você, numa certa época da vida, eu era errada da história. Então, a coisa não está dando certo, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Eu sou a errada. Será que eu estou cobrando muito? Será que eu estou esperando muito? Gente, então, assim, graças a Deus que a gente já tinha esse contato quase diário, e aí a gente realmente viu essa necessidade. Gente, as pessoas não percebem quando elas estão num relacionamento assim. Não. Então, E ainda bem que eu tinha sua mão, porque foi muito, muito difícil, mesmo sendo terapeuta. E a gente fala, né, Vi, talvez até por isso a gente quer ser compreensiva, a gente quer ser madura, não julgar o outro, tentar ser muito compreensiva, muito tolerante, e a gente acaba caindo num sofrimento e a gente não se dá conta. Por isso que, assim, as pessoas precisam de ajuda. Elas precisam saber quando um relacionamento é saudável e quando não é. E o que fazer, né? O que fazer diante disso? sim, as pessoas geralmente elas se culpam muito, né? É o que eu vejo muito, 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 muito na área clínica, né, com os meus pacientes. Elas se culpam demais, porque os sinais, eles são dúbios. Os sinais, eles são muito inconstantes, né? Uma hora está super bem, a pessoa te trata como uma princesa, e outra hora você vai assim para o chão ou para o fim do poço.
Como muitas pessoas falam para mim, estou no fim do poço, por favor, me segure. E, e por isso, assim, por experiência própria e por experiência também de todas as minhas pacientes que eu atendo, tem homens também, a frequência maior é do sexo feminino, mas tem alguns homens que passam também por alguns relacionamentos que não são legais, que são ruins, e eles não percebem, eles não, quando está envolvido, quando tem emoção, é muito difícil você perceber quais são os sinais que te deixam para baixo. Eu acho que um dos primeiros sinais é você chora mais ou você sorri mais, né? Com esse relacionamento. Porque se o choro for mais forte, perceba, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa não está legal, alguma coisa está bem disfuncional. É E a claro que a gente vai gente, ter momentos assim de tristeza, de não compreensão, mas se for um momento de muita tristeza, alguma coisa, muita ansiedade também, porque um relacionamento tóxico traz muita ansiedade, fica um pouco, já é um alerta enorme, uma bandeira vermelha para você ficar bem atenta. isso que eu ia comentar, né, Vi? A gente tem visto no consultório, é, é interessante, porque às vezes a pessoa fala, ah, eu tô com um quadro de ansiedade, eu tô depressiva, eu tô assim. Aí você pergunta, desde quando? Hum. Ah, desde que eu comecei um relacionamento. Gente, olha só, então assim, tá na cara e não tá. Então, que nem no meu caso, eu percebi, esse relacionamento estava ativando muitos gatilhos. Eu já tive pânico, já tive crise de pânico. E eu estava vendo que isso estava me fazendo mal, que isso estava me dando mais ansiedade, essa coisa de checar mensagens, essas mensagens que deixam a gente confusa, que deixam a gente em dúvida, sabe? Aquele, muitas vezes, um humor negro. é, Ele era muito, por exemplo, como é que você falava, Vi? Eu lembro que você falava alguma coisa, não é malícia, é assim, tirava sarro, sabe? Eu lembro que uma vez eu me machuquei, ele riu. Gente, puxa vida, você está vendo que não é uma pessoa bacana para você, né? Não é uma pessoa que se preocupa com você, mas no começo, como você falou, né? Por que que a gente se apaixona por alguém? Não é assim, ai, pronto, me apaixonei, é uma construção. Então a pessoa no começo é aquele doce e tal. De repente vai surgindo algumas coisas, você contraria aqui, de repente exige alguma coisa, né? Porque afinal o relacionamento tem que ser ganha-ganha. Sim. Então, assim, mais um sinal. Se você está dando muito, recebendo muito pouco, atenção, carinho, quantas vezes, né, a gente deixa de fazer alguma coisa, algum compromisso nosso para estar com a pessoa, e de repente essa pessoa nunca tem tempo para a gente. Então, assim, como você falou, sinais de alerta, muitas vezes a gente não enxerga por si, porque a gente está envolvido emocionalmente. E muitas vezes é o que a gente pensa mesmo, na nossa idade, principalmente assim, ah, meus amigos estão todos casados e tal. Eu tô solteira, nossa, você ainda tá solteira, Karina, você ainda não tem ninguém, ah, você não tem ninguém. Então, aquela pressão da sociedade, dos familiares, muitas vezes dos amigos, gera uma certa cobrança nossa, É. né? Puxa vida, eu não encontrei ninguém, então assim, ah, eu vou fazer esse relacionamento dar certo. Então, muitas vezes a gente cai nessa armadilha de falar assim, eu vou suportar, eu vou ser tolerante, eu vou ser compreensiva, dessa vez vai dar certo, mas poxa, tem o outro. E se o outro tiver abusando? Porque o abuso, às vezes a gente fala de abuso, fala de tóxico, né? Alguma coisa tóxica. Ah, mas ele te batia? Teve uma pessoa que perguntou, mas ele batia? Não, não é só assim que uma pessoa abusa da gente. O É. abuso é quando a pessoa ultrapassa os nossos limites. Sim. Então, teve muito abuso, sim, e eu não estava conseguindo enxergar. Graças à psicoterapia e à minha amiga, então, a gente tem que confiar nas pessoas que gostam da gente, estão dando, olha,
Você não está vendo que ele não está abrindo mão dos compromissos dele para estar com você? Você não está vendo que ele só te procura quando ele não tem nada melhor para fazer? Isso dói, mas a gente precisa olhar para isso. Sim. Os comportamentos abusivos, que a gente pensa que é só uma questão de, é uma agressão física. Não, vem com palavras ofensivas, vem com controle excessivo também, vem com o poder do dinheiro, né? Então, eu tenho dinheiro, eu tenho o poder, e vem com a parte de manipulação. Do tipo, ele sempre é a vítima, a pessoa sempre vai ser a vítima e você sempre vai ser o algoz. Então, a gente tem que entender o que é esse comportamento abusivo para entender se nós estamos ou não estamos num relacionamento tóxico. Outra característica muito grande é a falta de respeito, como a Karina falou, né? Ela caiu e falta de empatia. Ela caiu e ele tirou sarro da cara dela, né? Ele ficou brincando numa situação do tipo totalmente descuidado, né? E totalmente desconectado com realmente quem te ama. Porque quem te ama não vai fazer isso, vai cuidar. Quem te ama e quem tem um relacionamento saudável vai ficar pelo menos preocupado. Se não der para cuidar, vai ficar preocupado, vai perguntar se você está bem e não começar a rir de um tombo que a outra pessoa levou. Seja o tombo que for, seja um golpe na internet, porque está tendo bastante, seja um tombo realmente físico, seja o golpe que for. Né? Então, a falta de respeito e empatia é um dos sinais muito valioso para a gente perceber se esse relacionamento está sendo tóxico ou não. Outro ponto, outro sinal que é muito importante é as constantes brigas e discussões. Sabe aquelas briguinhas por nada e ao mesmo tempo por tudo? Porque você não sabe o que você está brigando, então você começa a entrar nesse jogo de discussão que você não sabe se o que é. Você não sabe qual o motivo das discussões, o que eu fiz para a pessoa estar brigando comigo, né? É ciúmes excessivo? O que está acontecendo? Mas por que ele está tendo esse ciúme? Por que ele está tendo esse comportamento tão estranho? E às vezes esses comportamentos são camuflados, né? Por eu estava brincando. Sim, Gente, é enlouquecedor, sim, não é? A gente tem que tomar muito cuidado. sim. A falta de apoio mútuo também, ele é um sinal muito significativo. É importante a gente estar atenta. Será que você tem um apoio real, um apoio genuíno para suas questões? Será que você tem uma pessoa real assim com você? Ou você apoia mais do que o outro apoia você? E o sentimento de vazio e infelicidade atingindo diretamente na sua autoestima é muito grande. E às vezes a gente vai ficando num relacionamento desse e não sabe nem por quê, né? Às vezes a gente tem umas crenças também muito enraizadas. Então, eu acho que é isso que eu mereço. É assim mesmo. É isso que eu devo aceitar. Por quê? Senão eu vou ficar sozinha. É Sim. muito ruim ficar. Será que é tão ruim ficar sozinha? Eu tô bem mais tranquila agora do que naquela época. Então, às vezes a gente não quer ficar sozinha, às vezes a gente tem medo do julgamento das pessoas, do próprio julgamento. Puxa, mas não deu certo de novo para mim. Uhum. Mas a gente tem que levar em conta que o outro, ele dá o que ele tem. Então, por mais que a gente dê o nosso melhor, às vezes o outro não tem para dar ou não quer dar.
Então, assim, é muito complicado. O relacionamento é uma coisa que é uma via de mão dupla e não é feito só com uma pessoa. Então, como que a gente pode se culpar, se julgar dessa forma quando o relacionamento não vai bem? A gente precisa, no mínimo, descobrir o que está acontecendo, porque muitas vezes não é a gente, é o outro. Sim. Um outro aspecto também que eu vejo muito no consultório são as mulheres falando, porque eu só atraio esse tipo de pessoa. O que eu falo para elas? Porque existem pessoas e você está aberta para o amor. Infelizmente, virão pessoas de todos os tipos até nós. O que é mais importante é você ver os sinais antes e conseguir sair deste relacionamento antes também. Atrair, você não tem culpa, mas ficar é uma opção sua. Isso que, assim, as pessoas ficam se culpando. Porque eu atraio? Que é o... Eu não gosto dessa expressão, acho tão estranha. Eu tenho o dedo podre, porque parece que é algo que você nunca vai conseguir sair desse ciclo. Você nunca vai conseguir ver uma luz no final do túnel e você nunca vai reconhecer o seu amor. Um amor verdadeiro, um amor que você consiga ter uma entrega, que você consiga celebrar suas conquistas com esse parceiro, que você tenha igualdade e parceria, que seja genuíno mesmo, né? Esse encontro. E é possível quebrar esse padrão, é muito possível. Então, o que a gente faz na terapia? Autoconhecimento. O que aconteceu comigo? O que eu faço com o que aconteceu comigo? E aí, você pode sim se abrir para outros relacionamentos. Eu não estou fechada, mas agora os meus olhos estão bem mais abertos. Então, numa conversa, eu já consigo, epa, ele falou tal coisa, já. Não é que a gente vai ficar, nossa, né? Mas a gente já percebe antes algumas coisas. Então, você fala, nossa, porque houveram sinais, nesse caso, antes, é que eu não estava preparada para enxergar. Sim. Mas hoje, com essa bagagem, com essa vivência, eu tenho condição de falar, isso não vai dar certo, E o né? Isso que a terapia autoconhecimento, faz. sim, o autoconhecimento é fundamental, porque você vai saber o que eu aceito no outro e o que eu não aceito no outro. E tudo bem, porque o outro pode ser bom para outra pessoa, mas pode não ser bom para você. Eu tenho uma paciente, uma linda, assim, ela estava namorando uma pessoa, entretanto, ela falou: não, ele não é para mim, porque ele não tem uma ambição de vida e eu quero ter um crescimento. Ele é muito estagnado na carreira dele, ele não vai para frente, mesmo que eu tente empurrar, não consigo. E com muita dor no coração, ela conseguiu dizer não, não consigo ficar com você. E, assim, eu acho que foi uma das histórias mais lindas que eu tive, assim, no consultório. Claro que eu tive muitas histórias, mas essa eu vi, por mais que ela gostasse dele, ela falou: não consigo, não consigo, não é para mim. Se posicionou, Se olha que posicionou. bacana. Que amor próprio, né? Como ela sabe dos valores dela, onde ela quer chegar. Sim, mas também foi uma construção, né? Foi um caminhar. Não foi fácil, foi um processo. Todo o processo não é fácil, mas é possível. Não é fácil, não é linear, né, Vi? Então, Não, assim, é o que eu falo, autoconhecimento nunca para, nunca termina. Ah, quantas sessões de psicoterapia? Quantas sessões? Gente, a gente precisa ir se conhecendo, a gente vai mudando, os desafios vão chegando conforme a gente vai vivendo. Então, a sim, gente precisa, né? A gente precisa olhar para a gente, para os nossos sentimentos, o que a gente faz com eles. Porque sim, se relacionar é uma coisa muito natural, não tem como a gente viver sozinho. Por mais que a gente, eu vou me isolar agora, não tem como. E é possível a gente ser feliz? Claro que é possível. sim. É extremamente possível, né? Ser feliz, ser feliz. Mas, como você falou,
aprenda, às vezes a gente precisa aprender a ficar sozinha e entender o que é essa solidão para nós, para depois conseguir viver a dois. Isso é também um processo bem grande, um processo de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal. É muito, muito interessante esse caminhar. Olha, nós acreditamos que vocês terão muitas dúvidas ainda. Nós falaremos de muitos outros temas. Nosso próximo tema será o quem nunca. Então, quem nunca fez alguma coisa que a gente fez com muito amor, muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa e ficaremos para uma próxima, né? Nós saudamos a todas as mulheres corajosas e que segurarão a nossa mão também. Um brinde a vocês. E obrigada por estarem conosco. Obrigada. Uhum.